Fala pessoal, tudo bem? Ó, antes de mais nada eu queria avisar o seguinte: todas as vezes que eu faço a live eu deixo sempre uns 2 minutinhos quando a gente entra tocando uma música para poder deixar vocês entrarem. Agora, por exemplo, já tá com gente, eu já posso começar a falar para eu não ficar falando sozinho. Então, NX0, Thiago, por favor, né? NX0, olha pra minha cara e vê se eu tenho cara de uma pessoa que ouve NX0. Então tudo bem. E aí eu queria avisar o seguinte: aí toda vez que eu termino a live eu vou publicar o vídeo e aí começo a receber notificação no Instagram que é assim: ah não, porque você violou os termos de privacidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque você colocou a música do Iron Maiden. Meu, eu tenho autorização do Bruce Dickinson, então já vou avisar o Instagram hoje que eu comecei a live hoje com Master of Puppets do Metallica porque o James Hetfield me autorizou e o Trujillo, meus parceiros. Então, thank you. Vamos começar então. Galera, seguinte. Hoje um tema muito interessante. Por quê? Porque muita coisa que a gente faz dentro da osteopatia, a gente avalia, né, tem como parâmetro do nosso tratamento o sistema nervoso autonômico. E a gente sabe como é que ele funciona, né, a divisão entre simpático e parasimpático. Então o parasimpático ele é crânio sacral e o simpático ele é tóraco lombar. Tem aquela diferença da fibra pré e da fibra pós-ganglionar, né, que uma é curta e outra é longa, eles se invertem. Mediadores químicos diferentes, um tem acetilcolina no começo, os dois têm acetilcolina no começo e no final, um segue com acetilcolina que é o parasimpático e outro vai para adrenalina que é o simpático. Então eles têm essas diferenças de mediador químico e isso faz com que eles funcionem em situações diferentes. E o que acontece? A gente tem que pensar por que eu devo tratar o sistema nervoso autonômico do meu paciente quando ele chega no meu consultório. Quais são os parâmetros que me levam a pensar que ele pode estar com algum tipo de problema? E além disso, lembra que eu falei ontem para vocês, quando eu vou optar por utilizar a técnica A, B, C ou D, eu tenho que optar por utilizar essa técnica com alguns parâmetros. Porque lembra que ontem, o tema da live, quem não viu a live de ontem, tá lá no meu canal do YouTube e tá aqui, acho que no Instagram TV também, se não derrubou. Isso que eu ia avisar também. Quando o Instagram, por acaso, derrubar o vídeo, porque ele sempre derruba por causa da música que eu ponho, eu quero que se foda, porque eu já falei pra vocês que eu tenho autorização. Então, vai ficar no meu canal do YouTube. Então, todas essas lives eu vou gravar e vou colocar lá no canal do YouTube. Então, depois, quem quiser assistir, vai lá no canal Professor Leonardo Nascimento. Tá bom? E aproveita e curte o canal, tá? Ajuda, porque quando eu chegar em 1000 pessoas no canal, eu vou fazer uma surpresa pra vocês. Eu tenho 600 e pouca. Quando chegar em 1000, vai ter uma surpresa muito legal pros 1000 que estiverem lá. Claro, né? Então é o seguinte, quando a gente vai utilizar a técnica A, B, C ou D, eu preciso primeiro saber o seguinte, qual é o motivo que eu escolhi essa técnica? Ou pelo resultado clínico que ela teve dentro de um contexto X, que a gente viu ontem, que a live era como usar a ciência na sua prática clínica, ou por um efeito de intervenção. Então, qual das duas opções me levou a pensar por escolher a técnica A, B ou C? Então, eu vi um estudo que falava que essa técnica tem uma ação assim, assim, assim. Aí a gente precisa pensar o seguinte: as nossas técnicas têm efeitos diferentes. O que vocês acham? Para e pensa, né? Para e pensa agora que você está aí na sua casa, na poltrona, no sofá, ou você está comigo no banheiro. Pode estar também, não tem problema nenhum. Sua câmera está desligada, eu espero, porque não é legal, né? As coisas que você faz no banheiro. Então, onde você está aí? Para e pensa. Quando você decide utilizar uma técnica, qual que é o tipo de estudo que você procura para justificar isso? Qual que é o desenho de estudo que você tem que procurar? Então aí eu procuro de um estudo que tem um desenho de estudo que fala de efeitos de técnicas. Agora, quais foram as condições que essa técnica foi realizada? Então a pergunta que eu faço para vocês agora é o seguinte, para vocês pensarem aí. Quando você aplica uma técnica, por exemplo,
A gente sabe que a parte tóraco-lombar é o sistema nervoso simpático. Então, quando eu faço uma técnica de lift-off, que é aquela manipulação inespecífica na coluna torácica, né? Então, quando eu faço uma manipulação inespecífica na coluna torácica, você acredita que essa manipulação tem efeitos similares ou diferentes em pacientes saudáveis e pacientes com algum tipo de alteração de desautonomia. Entendeu minha pergunta? Eu quero saber o seguinte: você aplicou uma técnica de lift-off, se seu paciente for saudável ou se o seu paciente tiver algum tipo de desautonomia, a técnica vai ter o mesmo tamanho de efeito? O que vocês acham? Pare e pensa. Você acha realmente que uma técnica de manipulação A, B, C ou D, qualquer que seja ela, tem o poder de provocar uma desautonomia em um paciente previamente saudável e equilibrado? Se você acreditar nisso, você vai pensar o seguinte: então eu posso desequilibrar o sistema nervoso autonômico do meu paciente com um tratamento. Será que a gente consegue? Se a pessoa como que a gente faz? Primeiro de tudo, a gente tem que pensar o seguinte: o que a gente sabe, tá? O que a gente sabe hoje? Vou descruzar meu braço, porque quando eu cruzo o braço eu não estou receptivo. Linguagem não verbal, entendeu? Tem que tomar cuidado com tudo isso. Como que a gente sabe que o meu paciente tem algum tipo de alteração ou não do sistema nervoso autonômico? Então, quais são os meus parâmetros de avaliação para saber se meu paciente tem uma alteração do sistema nervoso autonômico? Ele pode ter algum tipo de patologia, e uma das coisas que eu uso para avaliar isso é aquela escala de estresse de Hanseley, tá? É uma escala de Eutress, aí de estresse grau 1, 2 e 3, né? Reversível, não reversível, reversível e não reversível e irreversível e não reversível. Então a gente tem os graus de falência dos órgãos e dos sistemas. Então a gente tem alguns graus de desautonomia dos órgãos. Então, por exemplo, aquelas pré-diabetes, aquelas pequenas alterações de arritmia cardíaca, isso já são estados previamente patológicos. Então, esse tipo de paciente, quando receber algum tipo de intervenção de osteopatia, qual é o tamanho do efeito da técnica que vai ter nele e qual é o tamanho do efeito da técnica que vai ter no paciente saudável. Deixa eu escrever um negócio aqui porque eu esqueci o nome da live. Osteopatia. Só uma coisa para avisar, já estão perguntando aqui do material. Todas as vezes que eu faço a live, todo o material que eu comento aqui fica lá no grupo do Telegram. Então depois manda um direct para mim e eu coloco vocês lá no grupo do Telegram. A Aline está perguntando um negócio, peraí. Outra coisa, esse aqui é outro patrocinador da live também. Obrigado, pessoal da Coca, que mandou as cocas para mim aqui. Tá bom? Deixa eu ver, Aline. Hipertensão arterial, diabetes, além de serem doenças crônicas relacionadas. Você falou uma palavra, Aline. E essa palavra é muito foda para tudo que eu vou falar. Parabéns mais uma vez, Aline. A palavra é crônico. A maior parte das vezes que o meu paciente tem alterações importantes do sistema nervoso autonômico, ele tem algum tipo de problema com aquela palavrinha que a Aline colocou lá. Crônico. Então, os nossos pacientes com alterações do sistema nervoso autonômico têm problemas crônicos, qualquer lugar. Isso indica o quê? Que o corpo dele tentou utilizar a autocura por mais tempo e não conseguiu, pensando num raciocínio osteopático. Então, o que acontece? Quando você tem um problema crônico no seu paciente, você tem alterações de áreas importantes, inclusive de áreas cerebrais. Por exemplo, pacientes com dor lombar crônica, de olhar outras pessoas fazerem algumas atividades de força, por exemplo, ativam áreas de dor no cérebro. Quando o paciente tem um desequilíbrio crônico, ele tem uma chance maior de ter uma alteração no sistema nervoso autonômico. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês existem muitos estudos de sistema nervoso autonômico e osteopatia. E o grande problema desses estudos é que na maior parte das vezes eles avaliam e tratam pacientes previamente saudáveis.
E eu não entendo por que eles fazem isso. Dale, Meti. Beijo. É impressionante. É impressionante. As pessoas insistem em aplicar técnicas de osteopatia em pacientes previamente saudáveis. Quando você faz um estudo em pacientes previamente saudáveis e avalia o sistema nervoso autonômico antes e depois de uma técnica, vocês realmente acreditam que uma técnica ou um tratamento osteopático consiga provocar uma desautonomia no corpo desse paciente a ponto de ser perceptível numa avaliação que muitas vezes é por pequenos parâmetros de variações de frequência cardíaca? Pensa essa pergunta de novo. Foi a primeira pergunta que eu fiz. É a mesma pergunta. Você percebe? Então, se a gente avalia, fala Túlio, beleza? Se a gente avalia o sistema nervoso autonômico com técnica, com ferramentas de avaliação, por exemplo, variabilidade da frequência cardíaca, é uma boa ferramenta de avaliação para o sistema nervoso autonômico. É a ferramenta mais utilizada nos melhores estudos mais recentes que o sistema nervoso autonômico utiliza variabilidade da frequência cardíaca. E isso aí cabe uma live só disso. Só para vocês aprenderem a interpretar esses dados, porque tem muita coisa para interpretar disso aí, tá? Então é muito interessante esse tema. Então pesquisem isso, variabilidade da frequência cardíaca. Então você consegue avaliar uma série de coisas. Você consegue, por exemplo, utilizar como fator preditivo para saber a quantidade de melhora que o paciente tem possivelmente. Ó, a Aline usa no consultório, tá vendo? É uma ferramenta sensacional para você ver, por exemplo, qual a possibilidade do seu paciente melhorar com o seu tratamento ou não. Quanto de reserva autonômica ele tem para melhorar ou não. Entendeu? Então é sensacional. Agora, o que acontece? A gente tem um primeiro problema de estudos. O primeiro problema dos estudos que eu vejo, nos estudos mais antigos do sistema nervoso autonômico, é que a maior parte deles foi feita em pacientes saudáveis e com avaliações do sistema nervoso autonômico que são completamente subjetivas. Existem muitas formas de avaliar o sistema nervoso autonômico e, por exemplo, se a gente for colocar numa ordem de confiabilidade das formas de avaliar o sistema nervoso autonômico, eu vou ter formas que são pouco confiáveis, eu vou ter formas de confiabilidade média e eu vou ter formas de boa confiabilidade, tá? Então, se a gente for pensar o que é uma ferramenta confiável, é uma balança, tá? O exemplo que eu dou da confiabilidade é sempre isso, é uma balança, por exemplo. Então, a balança, se você tiver uma balança na sua frente, descer, pesar, olhar lá, se assustar, porque a quarentena, né, negada? A quarentena deu uma fodida com o nosso peso corporal, o nosso IMC desequilibrou. Mas, lembra que o IMC é uma conta, não é? Ele é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, o que te faltou na quarentena? Crescer na altura, para manter o IMC. Você pode mexer nas duas pontas da equação, certo? É matemático. Ver como é que você dá seus pulos aí. Então o que acontece? Você vai subir na balança, aí você vai olhar lá, vai bater lá, eu vou subir lá, vai dar 110 quilos. Tomara. Acho que não vai dar não, vai dar um pouquinho mais. Então olha lá, 110 quilos. Deu 110 quilos, o que eu faço? Eu desço. Se eu não fizer nada e subir de novo, tem que dar 110. Quantas vezes eu descer e subir, se eu não tirar roupa, se eu não evacuar, não comer, eu tenho que subir lá e dar o mesmo resultado. Então um teste é confiável quando mais confiável quando não importa a condição, ele consiga ser replicável. E de novo a gente vem com aquele conceito de replicabilidade da ciência, tá? Então tem que ser replicável. Se não for replicável, não vale a pena utilizar na prática clínica. Então eu estou dividindo os testes de sistema nervoso autonômico em 3 categorias: nos pouco confiáveis, nos de confiabilidade média e nos de excelente confiabilidade. Então a gente tem, por exemplo, de baixa confiabilidade. Tem muitos que a gente utiliza parâmetro do pulso. E fazer uma alteração no seu pulso é muito fácil. É muito fácil. Quer ver? Eu vou provocar agora, nesse momento, em vocês, e quem fizer um negócio junto comigo aqui, eu vou provocar uma alteração no pulso radial. E não é mágica, tá? É super simples. Isso é uma desmodulação do sistema límbico. Faz o seguinte, ó. Pega o seu pulso radial, tá bom? Faz isso aqui, ó. 2 dedos e pega o pulso. Vocês sabem, vocês estão tudo profissional de saúde, vai cagar. Ó, aqui, ó. Pega o pulso radial. Sente a força do pulso. Beleza? Agora que você está sentindo a força do seu pulso, faz o seguinte. Feche os seus olhos,
tá? Se você puder, se estiver andando, fazendo alguma outra coisa, não. Só tenta pensar. Mas se você puder, feche os seus olhos. E aí agora você pensa numa experiência muito feliz, que você ficou contente, você estava numa praia, na fazenda, estava num jantar, estava no Natal, num lugar muito legal, que você deu risada, que você ficou feliz. Pensa num lugar que te trouxe muitas experiências boas. O que acontece? Quando você pensa em experiências boas, dificilmente você tem algum tipo de alteração no seu pulso. Agora quer ver um negócio? Mantenha o contato com o seu pulso. Pensa agora numa experiência muito ruim. Alguma coisa que te deixou muito puto, muito triste, muito incomodado, nervoso, estressado. O que acontece com o seu pulso? Automaticamente ele bate um pouquinho mais fraco. Eu sou mágico? Não. Isso é uma desmodulação do seu sistema límbico a partir de um grau de adrenalina no seu corpo. O que acontece? Se você utilizar um teste que usa um parâmetro como o pulso, que é de tão fácil variação dessa forma, como é que esse teste vai ser confiável? Então a maior parte dos testes de sistema nervoso autonômico que você usa fazendo pelo pulso são testes pessimamente confiáveis. Então essas ferramentas avaliam o sistema nervoso autonômico, porém não são ferramentas que eu acho que a gente deveria colocar dentro do nosso consultório, pensando, olha lá, tá vendo? A Aline mudou bastante, pensando em ter um bom parâmetro de avaliação, certo? Então esse é um teste que a gente vai colocar para o sistema nervoso autonômico como um teste pessimamente confiável. Desculpa, não dá para usar. Uma coisa que varia tanto. Além disso, ó, o meu dominou bastante com pensamentos felizes. Tá vendo? Tem essa, diminuiu. Tem essa desmodulação, né? Então é muito fácil desmodular. Então se eu vou utilizar esse parâmetro para minha tomada de decisão clínica, a chance de eu fazer merda é muito grande, porque eu não tenho parâmetro de avaliação e aí a minha intervenção vai modificar o quê? Uma coisa que não tem parâmetro para começar. Acabou. Então os estudos mais antigos do sistema nervoso autonômico e osteopatia utilizavam esse tipo de parâmetro. Então eram avaliações subjetivas e, além de tudo, eram avaliações subjetivas em pacientes previamente saudáveis, que não tem por que modificar. Então quando você olha um estudo do sistema nervoso autonômico feito em paciente saudável, pra que essa porra? Sério? Não tem vantagem nenhuma. Por quê? Você vai fazer um estudo numa pessoa saudável, estimular o quê? Uma desautonomia? Você vai conseguir fazer isso? Não vai. Você não vai gerar um estresse no corpo da pessoa a ponto dela responder com uma desautonomia por 24 horas. É muito difícil. Se o cara é previamente saudável, agora assim, numa senhora de 95 anos de idade, você vai lá e dá uma lift-off na parede. Se não fraturar as costelas e der um pneumotórax, será que ela vai ter uma desautonomia? Não, ela vai, porque ela já está previamente desregulada, entendeu? O corpo já está brigando com o sistema nervoso autonômico há muito tempo. Então o que acontece? Se você tem ferramentas que são ruins de avaliação, obviamente, se você aplicar em pacientes com problemas ou pacientes saudáveis, a chance de você ter um resultado diferente é mínima. Ou seja, não vale a pena. Aí eu tenho ferramentas de qualidade, de confiabilidade moderada. Quais são as ferramentas de confiabilidade moderada? As ferramentas de confiabilidade moderada, por exemplo, são questionários. E por que eu coloco questionários como qualidade moderada? Porque sempre que a gente vai aplicar questionários, eu tenho um problema muito sério de interpretação de respostas. E a gente tem um problema sério também aqui no Brasil que em algumas regiões, em algumas populações específicas, o nível cultural é muito baixo. Então a utilização de questionários pode ser até um problema para você avaliar. Mas um conselho que eu vou dar para vocês é para tentar aprender a utilizar esses tipos de questionários na sua prática clínica. Dá uma lida nas perguntas, entende o teor das perguntas do questionário e interroga o seu paciente mais ou menos naquele raciocínio. Se você aplicar o questionário umas 2, 3 vezes, ler o questionário umas 2, 3 vezes, tentando entender por que aquela pergunta tem mais ponto ou menos ponto, você consegue colocar na sua anamnese algumas perguntas daquelas para poder direcionar. E hoje, com a chance da telereabilitação, isso é fundamental para você ter um parâmetro de avaliação do sistema nervoso autonômico. Porém, depende da interpretação da resposta.
Isso a gente precisa tomar muito cuidado. De acordo com a sua cara, a pergunta que você faz pode dar diferença na resposta Você pode induzir a resposta, né? A gente tem uma tendência a fazer isso algumas vezes. E isso pode ser um problema. Então o que acontece? Existem alguns questionários de avaliação do sistema nervoso autonômico e eu coloco essa ferramenta de questionário como uma ferramenta de qualidade moderada. E aí tem o que eu considero o padrão ouro de avaliação do sistema nervoso autonômico. É o que tem de melhor para avaliar o sistema nervoso autonômico. Peraí que meu computador desligou, preciso pôr a senha aqui. O que tem de melhor para avaliação do sistema nervoso autonômico, que eu acho, é a variabilidade da frequência cardíaca. E o que eu vou comentar com vocês é exatamente isso agora. Eu vou comentar com vocês um estudo um ensaio clínico muito bem feito, tá? Depois eu vou colocar, lembra, ó, depois sempre eu coloco um paper que eu comentei lá no Telegram. A Aline perguntou uma coisa aqui, peraí. Eu uso a fita polar H10 associada ao... Olha lá, é isso mesmo, ô Aline, é sensacional. Oxímetro também. O oxímetro é interessante, mas ele ainda não está muito bem fundamentado. Eu acho que ele ainda vai precisar estudar um pouquinho mais, tá? Peraí. O aplicativo Elite HRV, eu não conheço, eu conheço Heart Rate Variability, né? O Elite. Tem alguns aplicativos que fazem isso já. E tem alguns programas até no aplicativo próprio da Garmin que já faz isso também. Eu tenho um Garmin que faz essa avaliação de variabilidade da frequência cardíaca já. É muito interessante. Quando você tem a frequência cardíaca medida num dia inteiro seu. E aí você sabe exatamente nas horas que você se estressou ou não, quanto que você variou. E assim, quanto mais você conseguir variar, maior é a sua reserva autonômica. E quanto maior a sua reserva autonômica, melhor você consegue responder a graus de estresse diferentes, né? Isso. E aí a Aline falou também do treinamento do aplicador do questionário. Isso aí é complicado também porque quando a pessoa vai aplicar questionário, é fundamental você ter um treinamento na ferramenta. Eu falo que sempre você tem que estudar o questionário por pelo menos 2 horas. Qualquer questionário que você for utilizar. Então, se você for utilizar 3, 4 questionários num estudo, estuda o questionário pelo menos 2 horas cada um. Lê, aplica, lê o manual de novo, aplica, lê o manual de novo, aplica em você de novo, responde de novo. Por quê? Você precisa estar muito familiarizado com o negócio. Se você não tiver, você não consegue usar. E aí qual que é o grande problema? É você aplicar uma ferramenta que você acha que está valendo alguma coisa que você não sabe aplicar e aí vai dar resultado que você não vai saber interpretar, que vai dar errado. Tá? Então precisa se familiarizar. Mas o padrão ouro é a variabilidade da frequência cardíaca. É isso que é o mais bonito. E aqui eu separei para vocês um estudo de 2015, tá? Que fala de Variations of a High Frequency Parameter of Heart Rate Variability following Osteopathic Manipulative Treatment in Healthy Subjects compared to Control Group and Shunt Therapy. Randomized Controlled Trial. Por que eu separei isso? Porque ontem eu falei para vocês, quando a gente vai buscar uma referência de alguma coisa, o mais importante é que a gente faça uma avaliação utilize um ensaio clínico controlado randomizado. O ensaio clínico controlado randomizado é a melhor ferramenta de avaliação para o sistema nervoso autonômico. Para o sistema nervoso autonômico não, para estudos clínicos. É que eu tô lendo um negócio aqui que a Aline já está vendendo o aplicativo aqui, esse Elite HRV. É um aplicativo bem bom que usa para fazer avaliação do sistema nervoso autonômico e é muito fácil de utilizar. Você só precisa ter um frequencímetro que consiga pegar essa avaliação. É super simples, tá? Então o que esse estudo aqui fez? Ele avaliou a variabilidade da frequência cardíaca, que indica, na verdade, o quanto que o coração se modifica em respostas a um estímulo interno ou externo. Então ele mede quanto que a sua frequência cardíaca variou a partir daquele determinado estímulo. Tá? Então por isso que é uma ferramenta muito interessante, porque mede variações extremamente pequenas, então tem uns gráficos muito legais de variação. Então quando você dá aquele estímulo, quanto que o seu paciente tem de alteração a partir daquele estímulo. Tá? E é uma ferramenta muito utilizada, o melhor tipo de ferramenta possível para avaliar a atividade do sistema nervoso autonômico e
como foi falado aí já no chat, não é uma ferramenta muito difícil de você conseguir. Perto de uma baropodometria, de uma maca de flexodistração, isso é merda, tá? Isso é um dinheiro de merda, tá bom? Então é muito fácil você conseguir utilizar. Fala, Fabiano. Beijo, meu irmão. Então o que acontece? O objetivo do estudo foi investigar a influência do tratamento osteopático manipulativo na modulação cardíaca autonômica em sujeitos saudáveis, comparando com terapia placebo e grupo controle, tá? E aí o que aconteceu como que foi a metodologia? Então eles tiveram, ó, eles selecionaram 97 sujeitos, aí eles aplicaram os critérios de exclusão, eles excluíram 31, depois que eles excluíram esses 31, eles tinham 66 que ficaram. Desses 66 que ficaram, eles dividiram em 3 grupos. Um grupo recebeu tratamento osteopático manipulativo e terapia placebo. Tá? Depois eu vou descrever o que foi essa terapia placebo. O outro grupo recebeu o contrário, terapia placebo e tratamento osteopático manipulativo. E o terceiro grupo recebeu controle e controle. Por que ele coloca esse OMT e Shunt Therapy? Ele coloca os dois no grupo, porque foi uma randomização cruzada, para ele poder dobrar o número de indivíduos. Tá? Eles trocaram de grupo depois. Então, o que a gente tem? No tempo zero, eles mediram a variabilidade da frequência cardíaca e compararam isso, porque eles fizeram assim, ó. Um grupo recebeu tratamento osteopático manipulativo e o outro grupo recebeu placebo. Esse grupo aqui que recebeu terapia placebo, no segundo momento, recebeu o tratamento osteopático manipulativo. E esse grupo aqui que recebeu o tratamento osteopático manipulativo primeiro, recebeu placebo. Então o que ele fez? Ele mediu a variação em duas situações, na terapia placebo e na terapia osteopática, nos mesmos indivíduos. Então a mesma pessoa recebeu a terapia, o tratamento osteopático manipulativo e recebeu o placebo depois. E aí depois inverteu. A pessoa que tinha, entendeu? Então tinha 2 grupos, tá? E esses grupos fizeram exatamente isso. Por que esse estudo é interessante? Por que esse estudo é interessante fazer isso? Primeiro de tudo, porque foi feito em indivíduo saudável. Então ele viu o tamanho do efeito com uma ferramenta muito sensível de variação. E ele fez uma randomização cruzada, que foi o que eu expliquei para vocês. E essa randomização cruzada faz com que eu tenha o tamanho do efeito num único indivíduo, quando ele recebe a terapia normal e quando ele recebe a placebo, independente da ordem. Certo? Então foi uma metodologia muito bem feita, muito bonita. Então depois olha esse estudo com atenção, porque esse estudo vale a pena. Está muito bem feito de metodologia. Nem vi onde ele foi publicado. Foi publicado na Frontiers of Neuroscience, é uma revista relativamente boa também. Tá vendo? Quando é boa a metodologia, você já vê que você está na revista boa. Fala, Ana. Beijo. E aí, quer ver que legal? O que aconteceu? Primeiro de tudo, eles aplicaram, quando a gente vai fazer esse tipo de estudo, a gente aplica uma ferramenta, eles aplicaram uma ferramenta que verificava que os indivíduos o grupo era homogêneo. Tanto o grupo que recebeu o tratamento osteopático primeiro, quanto o grupo controle, quanto o grupo que foi considerado placebo, porque recebeu o placebo primeiro. E aí o que acontece? O desfecho primário foi exatamente a variabilidade da frequência cardíaca. E como eu falei para vocês, se a gente for analisar variabilidade da frequência cardíaca e interpretar a variabilidade da frequência cardíaca, vai ter uma outra live só para isso, porque eu não sei se em 1 hora dá para fazer isso também. Então eu posso até fazer, se vocês se interessarem por isso, eu posso até fazer uma outra live mais para frente, porque eu também preciso estudar esse negócio direito para poder explicar quais são todos os tipos de desfechos possíveis, de interpretações de desfecho que você tem quando você usa a ferramenta da variabilidade. Mas eu vou falar num geral aqui, tá? Porque eu não estudei especificamente a ferramenta, tá bom? Mas depois a gente pode fazer. Aí a gente vê, manda lá no direct, vocês pedem uma porrada de coisa também no direct, pede para fazer a live, me lembra também, né? O que eu tô falando, depois eu vou esquecer. O que aconteceu? O grupo que recebeu o tratamento osteopático manipulativo, em relação ao controle, em relação ao placebo, teve um aumento significativo, teve uma alteração significativa da frequência cardíaca. Então, o que eles fizeram aqui, ó? Quer ver, ó? O tratamento osteopático manipulativo, quer ver, ó?
Total, cadê o tratamento aqui? Eu tinha grifado, aí eu cliquei e ele apagou. Olha aqui uma coisa interessante, é um estudo muito bem feito, publicado numa revista muito boa, e é uma coisa que muita gente me pergunta. Vou falar. Todos os alunos me perguntam isso. Ah, professor, mas eu vou fazer um estudo que eu vou falar o quê? Eu vou colocar as técnicas, né? Não precisa. Nesse estudo fala exatamente isso. Então depois eu vou colocar o estudo lá no grupo do Telegram e vocês podem pegar lá e ler. Você vai ter uma parte na página 272 do artigo que vai falar o seguinte, ó. A intervenção osteopática consistiu nas necessidades baseadas do paciente. O paciente foi avaliado e tratado pelo osteopata. Então o osteopata utilizou tratamento craniano, visceral, tudo. Por quê? Porque o estudo visava avaliar o tamanho do efeito da técnica do tratamento osteopático manipulativo. Você faz no tratamento osteopático manipulativo nos seus pacientes todo mundo igual? Se todo mundo que chega no seu consultório você trata exatamente igual, você não está fazendo osteopatia, tá? Só para te avisar, desculpa, né? Desculpa se te decepcionei, que pena. Mas se você trabalha sempre igual em todos os seus pacientes, você não está utilizando o princípio de avaliação da osteopatia. Então, lamento. O que eles fizeram no estudo? Eles verificaram se um tratamento osteopático manipulativo tem a capacidade de gerar algum tipo de alteração no sistema nervoso autonômico com uma ferramenta que tem a capacidade de avaliar essas pequenas alterações. E para minimizar os erros metodológicos do estudo, por utilizarem pacientes saudáveis, eles fizeram uma randomização cruzada, e essa randomização cruzada foi feita de forma que os mesmos pacientes foram utilizados para grupo controle e para grupo tratamento, e para grupo placebo. Isso é sensacional, porque você pega, por exemplo, ó, o estudo, ele tem... E se você olhar o estudo, você vai fazer essa confusão de números, se você não entender o que é essa randomização cruzada. Porque assim, ó, o estudo tem 66 pacientes randomizados. E aí quando você vai olhar a análise dos resultados, tem um grupo com 33, mas ele dividiu, ó. Ele dividiu 66 pacientes em 3 grupos. Então daria 22 pacientes por grupo, certo? Só que quando você vai analisar os dados, tem 44 pacientes em cada grupo, porque ele cruzou. Entendeu? Então ele pegou 22, depois ele pegou esses 22 aqui, pôs pra cá, esse 22 aqui, pôs pra cá. Então fez placebo e controle cruzado. E aí o que acontece? Ele mede o paciente e o paciente é controle dele mesmo. Quando o paciente é controle dele mesmo, você aumenta o seu N automaticamente, você aumenta a amostra do seu estudo. Só que você precisa saber fazer. Para você fazer essa randomização cruzada, você precisa utilizar um negócio que a gente chama de washout. O que é o washout? Você precisa saber isso, você precisa encontrar na literatura isso. O tempo que você tem que deixar o paciente sem receber a intervenção, sem nada, para ele não ter mais o efeito da intervenção. Por isso que eles também utilizaram pacientes saudáveis, que eles justificaram na metodologia, porque eles precisavam de um washout muito breve. Então eles consideraram um washout, acho que se eu não me engano, de 1 semana, ou de 5 dias, alguma coisa assim. Por quê? Porque era o tempo suficiente para aquele tratamento não ter mais efeito naquele corpo. Então o paciente recebeu o tratamento hoje, na semana que vem ele já não tinha mais efeito, ele já podia ser grupo controle. O que foi que a Mari perguntou? Tem que ter o tempo de washout. Isso tem que ter o tempo de washout, que é a limpeza, né? O washout é a limpeza da intervenção no corpo do paciente. Aí você pode colocar esse indivíduo de novo e alocar ele em outro grupo. Então se ele foi grupo tratado, ele vira grupo placebo. Se ele foi placebo, ele vira grupo tratado. E aí você aumenta o número de indivíduos em cada grupo. O que é importante vocês entenderem? O grupo que recebeu terapia placebo também teve alterações do sistema nervoso autonômico maiores que o grupo controle, mas não foram significativas. Como sabemos desse time? É time ou time que você quer perguntar, Fernanda? É assim, você precisa saber, isso já tem na literatura, você tem que buscar nas referências. Quanto tempo depois
a intervenção ainda está no corpo do paciente. Então, por quanto tempo depois esse paciente vai estar ainda sob efeito das intervenções? Para algumas intervenções medicamentosas se percebe até 6 meses, tá? Mas se pode esperar até 6 meses, mas algumas intervenções em pacientes saudáveis você pode ter 7 dias, 10 dias. Tá? Tudo tem mais ou menos um padrão para fazer. Você vai encontrar na literatura científica uma referência. Esse estudo tem essa referência que, se não me engano, ele falou que ele tem uma justificativa aqui, inclusive com uma literatura importante. Então depois pega lá o paper que você vai conseguir achar esses dados aí. Tá? E aí o que acontece? A gente tem, lembra que eu falei para vocês que o paciente recebe a intervenção e ele tem uma série de possibilidades de melhorar. E não é necessariamente tudo responsável da intervenção. Não é tudo responsabilidade da intervenção. O paciente pode melhorar e ter algum tipo de alteração por uma série de outras coisas, não só a intervenção. Ou seja, nesse estudo mostra isso também. Por quê? Porque os pacientes que receberam tratamento osteopático manipulativo, o OMT, tiveram uma alteração importante na frequência cardíaca. Os pacientes que receberam terapia placebo também tiveram uma alteração da frequência cardíaca, mas não foi muito intensa não. E essa alteração do grupo controle foi um pouquinho maior do que do grupo placebo, foi um pouquinho maior que o grupo controle. Ou seja, só de tocar o paciente no placebo já teve alteração. E depois eu vou fazer uma live só falando de utilização de placebo em osteopatia. Então, como se utiliza o placebo em osteopatia, tá? Eu vou dar algumas referências para vocês disso aí, porque também é um outro tema importante que muita gente me pergunta. Porque para você comparar o efeito da osteopatia, você precisa pegar e descartar uma possibilidade do toque. É a mesma coisa que eu falo. Se você vai comprovar, por exemplo, você vai fazer um tratamento, um estudo para avaliar a ecoterapia, né, a terapia em cavalos, você tem que tirar o fator cavalo. Então você pode fazer um simulador de equitação para ver se só aquele movimento gera algum tipo de alteração na coluna lombar, por exemplo, do paciente, no disco, por causa do estímulo. Tá? E aí o que acontece? Nesse estudo os resultados são muito interessantes, porque o grupo que recebeu o tratamento osteopático manipulativo melhorou mais, alterou mais o sistema nervoso autonômico do que o grupo que recebeu tratamento placebo, do que o grupo controle. E aí, ó, quer ver nos resultados? Ele fala o seguinte, ó, que o grupo OMT teve uma alteração estatisticamente significante na atividade parasimpática pós-tratamento. Então é assim, ó. Isso foi demonstrado de forma significativa nos pacientes avaliados, nos pacientes saudáveis que foram avaliados. Então, uma das grandes ações do tratamento osteopático manipulativo, feito daquela forma bonitinha, a camisa é do Super Sacro, tá na página Estilo Sincero. Se você entrar na página do Estilo Sincero lá, clica no link da bio, tem o coisa para você comprar as camisetas lá do Estilo Sincero, tá? Valeu, Hugo. Então o que acontece? Quando você faz um tratamento osteopático manipulativo, você aumenta a atividade parasimpática do corpo do paciente. Para e pensa por que isso acontece? Isso foi encontrado com efeito no estudo. Sabe por que isso acontece? Porque o paciente entra num processo de autocura. E quando o paciente entra num processo de autocura, esse aumento da atividade parasimpática dele dura de 24 a 48 horas. E esse foi um tempo, ele dobrou o tempo do estudo do washout por causa do tamanho do efeito. Então, para ter uma certeza que o paciente não estava mais sob os efeitos da primeira intervenção, para ele poder ser controle dele mesmo, o que aconteceu? Eles esperaram de 24 a 48 horas, que é o tempo que a intervenção fica no corpo, e eles dobraram o tempo. Então eles colocaram de 5 a 10 dias o paciente voltava. E isso teve uma certeza que esse paciente poderia voltar a ser um grupo controle dele mesmo. Ele comparado com ele mesmo. Certo? Então, esse estudo mostra pra gente o seguinte: primeiro de tudo, o nosso efeito do tratamento no paciente, nosso efeito do tratamento geral autonômico do nosso paciente é um aumento do parasimpático.
E isso acontece já em outros estudos. Só que tem um problema muito sério. Foi feita uma revisão sistemática da literatura, que eu estou com ela aberta aqui também, e essa revisão sistemática da literatura é a efetividade do tratamento osteopático manipulativo no sistema nervoso autonômico. Uma revisão sistemática da literatura. Esse texto, esse artigo, esse paper, eu tenho um vídeo lá no YouTube explicando exatamente esse paper. É um vídeo que tem 45 minutos. Por quê? Porque eu peguei essa revisão sistemática, ela tem 23 artigos, que ela incluiu 23 ensaios clínicos controlados randomizados dentro dessa revisão. Então é um resumo de 23 artigos. O que eu fiz? Eu peguei os 23 artigos e eu fui descrevendo um por um na ordem que eles aparecem no texto nesse vídeo lá do YouTube. Então se você quiser entender essa revisão sistemática aqui passo a passo, vai lá no canal do YouTube e olha inteiro lá. Mas agora eu vou dar um geralzão dela. O que acontece? Aqui eu tenho 23 estudos, 23 ensaios clínicos controlados randomizados, 23 estudos incluídos, 10 ensaios clínicos controlados randomizados, um estudo clínico multicêntrico, um ensaio clínico, Clinical Controlled Trial, que é um outro tipo de estudo, 5 estudos randomizados crossover, inclusive esse que eu falei para vocês está aqui, e 5 estudos piloto e um estudo de caso. Então isso soma 23 referências, tá? Dessas 23 referências ele conclui aqui que a gente não é capaz, que o tratamento osteopático manipulativo não é capaz de alterar o sistema nervoso autonômico, não é capaz de provocar nenhum tipo de alteração do sistema nervoso autonômico. Por que ele faz isso? Porque quando você faz uma revisão sistemática da literatura, você faz um compêndio de todos os artigos que você tem e você dá um peso para cada artigo dentro dessa revisão como um fator de qualidade. E esse fator de qualidade, quando foi aplicado nessa revisão, nesses papers aqui, mostrou pra gente que a maior parte dos papers, que está aqui também, eu comento isso também lá nesse vídeo, a maior parte dos papers é de qualidade metodológica moderada, limitada, e 3 dos 23 tem boa qualidade metodológica. Então eu tenho 23 estudos, com 3 estudos de boa qualidade metodológica, e aí eu quero que o resultado dê a favor da osteopatia? Não. E como é que a gente faz para mudar o resultado de uma revisão sistemática quando ela é bem feita? Eu preciso fazer um monte de ensaio clínico mostrando diferente. E como é que você vai fazer um ensaio clínico diferente mostrando que a gente tem uma ação do sistema nervoso autonômico? Acabei de explicar antes. Você tem que fazer com boa metodologia. Então, se você quer avaliar o sistema nervoso autonômico do seu paciente, você precisa primeiro entender qual que é a melhor forma de usar a metodologia para avaliar isso. Fernando, o canal é canal Professor Leonardo Nascimento. Se você quiser, na bio do meu Instagram, você clica lá, tem um Linktree, e esse Linktree tem lá o canal do YouTube. Você clica lá e entra no canal, é só você procurar lá que tem esse vídeo aí, mas tem 45 minutos, você vai ficar olhando pra minha cara 45 minutos. Eu acho que é muito tempo, então tampa minha cara e só escuta, só o áudio é melhor. Então é o seguinte, o que a gente precisa entender? Para eu conseguir modificar o resultado da revisão sistemática, eu primeiro preciso saber fazer estudos de boa qualidade metodológica. Se você não fizer estudos de boa qualidade metodológica, a chance de você modificar o resultado daquela revisão grande lá é muito pequena. Mas se você pega estudos de boa qualidade metodológica que estão nessa revisão, porque esse que eu comentei primeiro está lá na revisão também, tá? Você consegue ter resultado significativo quando você aplica, faz um bom desenho de estudo. Então a minha principal dica de hoje para vocês é assim: como que eu devo avaliar o sistema nervoso autonômico do meu paciente? Você pode utilizar um questionário? Pode. Você pode utilizar a avaliação aqueles testes pelo pulso? Pode. Você pode utilizar o questionário? Pode. Você pode utilizar a variabilidade da frequência cardíaca? Pode. Qual dos 3 é melhor? Aquele negocinho do pulso, por favor, né? A gente já viu que ele é muito fácil de ser alterado. Então esse aí a gente descarta. Segundo, questionário vale a pena? Vale, vai dar um parecer geral. Qual que vai fazer de verdade a diferença? Variabilidade da frequência cardíaca. Então, você quer avaliar o sistema nervoso autonômico do seu paciente no seu consultório, você quer fazer uma pesquisa disso, você tem que conhecer a ferramenta variabilidade da frequência cardíaca.
essa é a melhor ferramenta para você fazer um estudo para avaliar o sistema nervoso autonômico. Beleza? Primeira coisa. Segunda coisa, se você não entender minimamente de metodologia científica, você não vai conseguir conduzir um estudo que avalie pacientes saudáveis e mostre alterações no sistema nervoso autonômico. Certo? Você vai precisar procurar, se você quiser mostrar grandes alterações no sistema nervoso autonômico, você vai ter que procurar alguns pacientes com algum tipo de desautonomia. Porque se o paciente não tiver nenhum tipo de desautonomia, dificilmente você vai conseguir modificar com tratamento osteopático por mais de 48 horas esse paciente. Então a sua ferramenta tem que ser muito sensível para conseguir pegar pequenas variações para ter na intervenção que você vai propor. Se você não tiver uma boa ferramenta, não vai funcionar. E a Aline já indicou aí a ferramenta que chama Elite HRV. É um aplicativo, você liga esse aplicativo sincronizado com um relógio polar e aí você coloca o polar no seu paciente e consegue avaliar isso aí. O frequencímetro é esse mesmo. Esse frequencímetro simples, o mais simples de todos, você só precisa ter um frequencímetro, ele tem uma configuração mínima, tá? Que aí quando você instala um aplicativo ele te dá umas opções lá, você pode comprar frequencímetro esse ou esse. Acabou, é só isso que você vai precisar. E é uma ferramenta barata e fácil de utilizar, tá? E dá muito parâmetro. E como eu falei pra vocês, a variabilidade da frequência cardíaca tem uma puta variação de coisa, mede coisa pra cacete. Então assim, eu não vou conseguir dissecar tudo isso nisso aqui. Fabrício, Elite HRV é o nome do aplicativo. Elite HRV, tá? E o isso, olha lá, Paulo. Obrigado, Paulo. E o frequencímetro dentro do aplicativo tem uma configuração mínima de frequencímetro. Esses efeitos apresentados no primeiro estudo podem ser considerados efeitos de curto prazo. Sim. Até que ponto? Ó, eu não sei quem é, Fisicoluna perguntou. Esses efeitos apresentados no primeiro estudo podem ser considerados efeitos a curto prazo? Sim. Até que ponto esse tipo de estudo pode ser utilizado na prática clínica? Então, é o seguinte. Quando você precisa de efeitos em curto prazo. Essa é a situação. Agora, o que eu preciso pensar? Os efeitos em curto prazo foram medidos em pacientes saudáveis. Vamos replicar essa metodologia em pacientes com algum tipo de desautonomia? Já dá um outro DO. Se eu replicar exatamente essa metodologia desse estudo que eu vou colocar lá no grupo do Telegram, em pacientes com cardiopatas, por exemplo, que são pacientes que têm desautonomia, vamos ver quanto tempo de washout eu preciso? Quando você vai aplicar um washout em cardiopata, eles recomendam 3 meses, sem intervenção. Então, em trabalhos em cardiopatia, o washout é de 3 meses, já é uma desautonomia. Então, assim, se eu vou pegar um paciente com uma desautonomia, com algum problema que é a chave do sistema nervoso autonômico alterado é problema crônico. Então, pega um paciente com algum tipo de problema crônico, ele tem uma desautonomia. Então, se eu pegar esse paciente, o que vai acontecer? Eu tenho que ter um washout de 3 meses para colocar ele, para comparar com ele mesmo. Entendeu? Então, é por isso que pode dar essa diferença. Tá? Por isso que nesse estudo de paciente saudável eu posso falar que é curto prazo e um paciente crônico eu não vou fazer em 10 dias uma outra intervenção para ele ser controle dele mesmo. Tá? A melhor fita polar está nas especificações do aplicativo. Eu não sei te explicar, acho que qualquer uma serve. Quando se pensa no SNA, tem que se pensar em vários. Claro, é assim, ó. SNA é muito complicado. Ele é uma parte do sistema nervoso que responde a variados tipos de estímulos internos e externos. Ele é muito complexo o funcionamento e o entendimento, a neurofisiologia dele. Tá? Então cabe já uma live só para entender só de neurofisiologia. Deixa eu ver se veio uma outra pergunta. E a medicação do cardiopata não será uma interferência? Não, porque a medicação é constante, né? Se você tirar a medicação, vai ser um problema. Porque o cardiopata não pode ficar sem medicação para fazer estudo. Então todo mundo vai estar medicado. E ele vai manter a medicação no tempo do estudo. Então não é variação. Porque ele vai continuar com isso. Entendeu? Ele tem que tratar. Senão você mata o cara fazer estudo, tá louco? Não pode tirar a medicação. Tem que fazer estudo sistema nervoso autonômico com cardiopata, mantendo a medicação normal. Segue. Vambora. Por quê? Aquele fator é constante. Eu vou ver se a minha intervenção modifica, inclusive com aquele fator em cima. Não tem nenhum problema nisso não. Ah lá, Glaucia, obrigado.
Olha lá, ó, a Glaucia sabe disso também, ó. Elite HIV aceita cinta H10 e H7. Obrigado, ô Glaucia, é isso mesmo. Galera, tem mais pergunta aí? Será por isso que as pesquisas se detêm de efeito a curto prazo? O problema é que as pessoas querem avaliar pacientes saudáveis. Então, para avaliar pacientes saudáveis, você tem que ter uma boa metodologia e uma ferramenta que consiga medir essa pequena variação que vai acontecer. Se você conseguir isso, vai ser muito importante. Fibromialgia seria um paciente interessante? Fibromialgia cabe uma outra live para entender o que é a fibromialgia. Entendeu? Porque é uma hiperreatividade do sistema nervoso central e ou periférico junto. Então, o caso é muito mais complexo, mas é um problema crônico e é um problema que causa desautonomia. Tá? Tem alguns estudos que analisam variabilidade da frequência cardíaca em pacientes de fibromialgia, depois do programa de exercício e tal. Na próxima semana eu vou fazer uma live com uma professora que vai falar só sobre dor no estudo que ela fez, muito interessante. Então, pacientes com dor crônica, a gente tem estudos de variabilidade da frequência cardíaca, né, Paulo? Eles têm alterações importantes. Fala, Rodrigo. Beijo. Eu não conheço nenhum estudo de abordagem do sistema nervoso autonômico em pacientes depressivos, tá? Eu posso pesquisar e depois eu vejo para vocês direitinho, tá bom? Galera, é o seguinte... queria agradecer a todos, vai acabar e aqui eu vou falar para vocês uma coisa. Eu acho que as próximas lives eu vou fazer lá no YouTube, porque no YouTube eu consigo mostrar a tela do meu computador para fazer algumas coisas e aqui eu não consigo, porque eu não consigo jogar a tela do computador no celular, tá? Então quem quiser o material vai estar lá no grupo do Telegram, depois me manda um direct que eu mando para vocês o link do grupo do Telegram, tá bom? Agradeço a presença de todos, obrigado a todos vocês, espero que vocês tenham gostado e espero que as dúvidas tenham sido respondidas. Se não te respondi, manda no direct lá, tá bom? Galera, obrigado, um beijo, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima. Valeu!